Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A Capital 95 está há 29 anos no ar, com uma equipe de profissionais empenhados 100% do dia a você, ouvinte, tocando alegria e vendendo seu produto de maneira séria e objetiva. Jornalismo de credibilidade, site moderno e interativo, alta tecnologia e equipamentos, estúdio de apoio ao vivo na Feira Central, shows e muitas promoções. Tudo isso fazem da Capital 95 uma rádio completa, única e exclusiva para você. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Salve, salve, minha gente amiga! Mais uma vez aqui na Via Morena para a apresentação do programa Esporte em Foco. Como sempre, o oferecimento da Galeria dos Esportes, onde você encontra todos os artigos esportivos, localizada na rua 7 de setembro, 654, com o telefone 3384-2210. Também da Supritec, onde você encontra todos os artigos para escritório, informática e suprimentos. A Supritec tem duas lojas para melhor servi-lo. Uma na 13 de maio, 856, e a outra na rua Rui Barbosa, com Afonso Pena. O telefone da Supritec é 3313-9500. Prefeitura Municipal de Campo Grande, dias melhores e a gente que faz. E atenção, hein? A Associação Comercial Industrial de Campo Grande está fazendo, nesse período, até o dia 2 próximo, a Semana da Conciliação. Eu já expliquei aqui, mas nunca é demais explicar de novo o que vem a ser a Semana da Conciliação. É para que aquelas pessoas que fizeram compra no comércio campograndense e que por um lapso mental esqueceram de pagar direitinho e por sua vez a loja que vendeu o artigo cobrou um preço exorbitante, tá certo? Então, para poder aparar as arestas entre o consumidor e a loja, o comércio, a Associação Comercial Industrial está fazendo a Semana da Conciliação, onde as duas partes sentam-se à mesa para que cheguem a um acordo. No meu tempo, Marco Tavares, não era semana, não era SPZ mesmo, duro, era cara. Dureza, né? Era dureza. Agora tá certo? Então você pode comparecer a essa Semana de Conciliação, que será até o dia 2, no período das 12 às 20 horas. Portanto, a partir do meio-dia,
tá? Você vai lá na associação e você fala, eu comprei em tal loja, assim, aí vai ter alguém da loja para que vocês entrem em um denominador comum, tá certo? O convidado de hoje, uma vez mais, é o vice-presidente de futebol da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Marco Antônio Tavares. E aqui vamos abordar os dois jogos que apontarão o campeão sul-mato-grossense. Marquinhos, primeiramente, bom dia e mais uma vez muito obrigado por você ter comparecido ao programa Esporte em Foco para que nós possamos abordar o assunto referente aos jogos decisivos. A gente agradece a oportunidade, né? Chegamos aí na reta final do campeonato, das 16 equipes, agora 2, o sênior aquidauanense, e a gente está à disposição para que possa ser esclarecidas as dúvidas que ainda possam existir. Tá certo. Antes de abordarmos o assunto com relação aos jogos da finais, ontem eu falei aqui com relação à súmula do árbitro Paulo Henrique Volkoff, do fim da partida, quando ele foi agredido. Eu citei aqui o jogador Buru, conforme os colegas da imprensa de Naviraí falaram para mim. Mas o árbitro reserva, o Valdir Pereira Júnior, eu recebi a súmula através do e-mail, e o quinto árbitro, o Valdir Pereira Júnior, ele apontou ao Paulo Henrique Volkoff que a agressão mesmo que ocasionou a sua queda, o seu tombo, teria sido cometido pelo jogador Luiz Rich, da equipe do Naviraense. Um jogador que estava na reservas, número 16, não foi utilizado pelo técnico Anselmo Zuzatti, certo? E foi esse jogador que, segundo o quinto árbitro, Valdir Pereira Júnior, teria agredido o Paulo Henrique Volkoff. E além dele, foram denunciados também na súmula ainda os jogadores Telso dos Santos, o Fábio Buru, o Edson Florencio e o massagista o William Cortez. O árbitro Paulo Henrique, corretamente, certíssimo, parabéns ao Paulo Henrique, registrou um BO, um boletim de ocorrência, porque ele foi agredido. Agora fica apenas a expectativa quanto à ação do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul contra esses agressores que devem ser banidos do futebol sul-mato-grossense. Aqui já não comporta mais esse tipo de jogadores, não. Eu estava recordando hoje pela manhã, teve aquele caso recentemente do árbitro Vavilson dos Santos, do MS Saad, que teria agredido, eu falo teria porque eu não vi, ao árbitro Gilson, não sei o sobrenome dele, só recordo do Gilson porque ele é meu xará, na partida contra o Maracaju. E o Tribunal de Justiça, na ocasião, deu apenas 4 jogos de punição ao Vavilson dos Santos, alegando que o relatório não havia sido bem feito. Agora, eu não sei se cabe ao árbitro, vou até perguntar para o Marquinhos aqui, se cabe ao árbitro fazer um relatório bem feito ou se cabe apenas aos jornalistas fazerem uma matéria bem feita. Eu acho ao árbitro compete apenas relatar o que aconteceu e ao Tribunal de Justiça julgar aquilo que está na súmula. Marquinhos, está certo isso quando alegando falta de maior consistência no relatório do árbitro para que o agressor possa ser devidamente bem punido? Justo, na verdade existe um conflito aí entre o que o tribunal quer e o que a organização, as comissões de arbitragem orientam os árbitros, né? O árbitro, na verdade, deve apenas relatar o que ocorreu. Ele deve suprimir da súmula outras informações e opiniões que ele tenha sobre o ocorrido. Nesse caso do Gilson, o Gilson, na verdade, estava de costa quando o técnico do MSAD veio até sua direção tentando a agressão, e ele foi informado pelo assistente, então ele colocou isso na súmula, né? Informo que ao final do jogo o meu assistente indicou a vinda do técnico e tal. Esse relatório foi para julgamento. No julgamento,
existe um quesito legal no Código de Justiça Desportiva que a súmula tem presunção de verdade. Então, o que o árbitro escreve ali é verdadeiro. Certo. Né? E cabe a quem causou o dano provar o contrário. E o tribunal entendeu naquela época que não era suficiente a informação do árbitro, e como não tinha outras peças para juntar, houve sim uma pena leve aplicada ao técnico do SAD. Eu acho que nesse caso do Naviraí não vai ter esse problema. Por quê? Porque nós temos imagens, né, gravadas e cedidas pela imprensa local. Nós temos uma fita, um áudio de uma rádio com o jogador Buru, inclusive, falando que esse árbitro realmente devia apanhar, devia mesmo apanhar, agredir, e não me arrependo disso. Então todo esse material com a súmula é encaminhado para o tribunal, e aí os auditores têm um material mais amplo para tomar essa decisão. Eu lamento muito o ocorrido lá, lamento pela cidade de Naviraí, porque é uma cidade que a gente já fez vários eventos lá e nunca teve esse problema, né? Lamentavelmente esses jogadores foram indisciplinados naquilo que perderam a classificação, perderam a possibilidade de seguir no campeonato, mas foi um jogo justo, foi um jogo onde o árbitro, a meu ver, aplicou a regra do jogo corretamente, dando inclusive um pênalti a favor do Naviraí, quando foi pênalti, né? Então eu acho que a equipe não tinha o que reclamar, e essa atitude é condenada. Inclusive eu tive conversa com o presidente do clube, o senhor Ronaldo, que é uma pessoa extremamente equilibrada. Eu conheci, né? Realmente. Ele é contra esse tipo de atitude. Obviamente que o clube iria mesmo rescindir o contrato do jogador, porque estava acabando ali para eles o campeonato, mas esses jogadores não devem retornar mais a esse clube por conta dessa indisciplina. E vai dificultar a carreira desses jogadores, porque a federação vai punir. O atleta, quando é punido pelo tribunal, mesmo que ele vá para outro estado, ele tem que cumprir a pena que é aplicada. Então eles devem receber aí uma pena de mais de 6 meses. E a mais de 6 meses eles vão procurar uma outra profissão que não seja de jogador de futebol. De boxe, de pugilista. Exatamente. Como você disse, a gente passou da época, né, que os caras falavam, vou lá em Mato Grosso jogar. Não, aqui é Mato Grosso do Sul, é um povo disciplinado, é um campeonato organizado, então, e que não cabe... Exatamente. Então, eu acho que esse tipo de atitude não cabe mais. Não cabe de jeito nenhum. Os exemplos dados nesse sentido foram punidos severamente, né, o ano passado, o ano retrasado, e esse ano, infelizmente, esses jogadores que foram relacionados na súmula, eu tenho certeza que o tribunal vai punir de acordo com o rigor que a lei exige. Tá certo, e uma punição exemplar. E aliás, só para poder finalizar essa parte, essa mancha, essa mácula dessa fase semifinal do campeonato está sensacional. O Naviraense, a exemplo do Aquidauanense, teve o jogo na sua casa. Ele tinha que fazer o dever de casa lá em Naviraí, né? Exatamente. Lá ele tem que fazer o dever de casa. Ele deixou escapar a oportunidade na sua própria casa, né? Porque foram 2 jogos, um lá e outro cá. Agora chegar aqui... O Ceni cumpriu a parte dele, né? Justo, fez a parte dele. Tá certo. Então eu também espero que o tribunal realmente aplique a pena e que a pena seja devidamente cumprida. Porque, como disse aqui ontem, e não canso de falar, eu particularmente classifico como uma covardia, um time de futebol onde são 11 pessoas fora os reservas, agredir ao árbitro de futebol, que é composto por um trio, são 3, lógico, nesse caso foi um quinteto, e nesse quinteto tinha ainda uma pessoa do sexo feminino, que foi assistente Vanessa. Então deve ser punido exemplarmente, para que dê bons exemplos para os futuros atletas que forem defender com galhardia as cores do time do Naviraense. Marquinhos, mas vamos agora olhar para o futuro. Sábado, Ceni e Aquidauanense, e no dia 9 de julho, Aquidauanense e Ceni. Você chegou aqui mais cedo e a gente estava comentando em off. Eu particularmente estou com medo no quesito segurança. Quais são as providências que a federação... Antes porém, no começo do campeonato, quando você, com muita sabedoria, com muita experiência, você não permitiu que as equipes que não tinham ainda os alvarás
os laudos técnicos, muito obrigado, os laudos técnicos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e de engenharia. E da engenharia. Você não permitiu que os estádios cujos times participaram do campeonato sediassem ali seus jogos. E na ocasião você foi, digamos, um tanto criticado, aliás, duramente criticado, que você era intransigente, muito exigente, que você era chato, você era isso, você era aquilo. Mas só que esse pessoal olhou apenas na frente, enquanto que você estava olhando lá na curva. Chegamos hoje à fase final do campeonato. 2 jogos para que o futebol sul-mato-grossense tenha o seu campeão conhecido. E agora, aquele problema que você levantou no começo do campeonato, ele vem à tona hoje. Ou seja, o quesito segurança, principalmente para a imprensa. E quais são as providências que a federação está tomando? Mas antes você pode falar com relação ao que eu falei da sua exigência quanto aos laudos, e quais são as providências que a federação está tomando nesse quesito. Bom, Justo, na verdade, os laudos até são uma exigência legal, né? O clube que não tem, legalmente, ele não pode jogar. Mas a preocupação nossa não era só ter o laudo, porque ter o laudo, você, obviamente, se você cumprir todos os requisitos que o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Vigilância e a Engenharia exigem, você obtém o laudo. Aí a gente tinha uma visão mais ampla, ou seja, de que adequar os nossos estádios nas condições que a gente tem uma prática segura do futebol. Durante o ano passado nós trabalhamos com isso. Politicamente, várias críticas são tecidas ao Cesário, né? Mas ele politicamente trabalhou junto ao governo do estado, e nós tivemos nos últimos 3 anos cerca de 8 estádios reformados com recurso tanto de emenda parlamentar como de recurso do governo do estado, para que a gente pudesse adequar os estádios nossos a uma prática realmente segura do futebol. Nós temos a iluminação hoje praticamente em 80% dos nossos estádios, né? São poucos os estádios que não têm iluminação. Então, a partir do ano que vem, nós podemos fazer um campeonato mais amplo, jogando às quartas-feiras ou às quintas-feiras, à noite, com iluminação adequada, para que o torcedor tenha lá uma boa prática desse futebol sul-mato-grossense. Mas nesse caso específico do Olho do Furacão e do Noroeste, durante essa semana, como a gente tinha a possibilidade das 2 equipes irem para a final, uma vez que o Aquidauana havia vencido o Comercial por 4-0 e o Ceni tinha vindo de Naviraí com um empate, nós já estivemos em Aquidauana, fizemos lá uma série de sugestões, que são elas: nós estamos levando uma arquibancada, junto com o prefeito municipal, o Fauzi, para 1.500 torcedores, ampliando a condição para que o torcedor assista o jogo do seu time na final, sentado confortavelmente, possa torcer, possa ver aí o resultado, as 3 possibilidades do jogo, que é a vitória, a derrota ou o empate, certo, mas que esteja confortavelmente situado, instalado. Certo. Junto a isso, nós estamos junto à cabine de rádio, que são pequenas lá em Aquidauana. E também aqui no Ceni. Aqui no Ceni, mas especificamente na última partida, certo, nós estamos isolando uma parte da arquibancada para que possam ser instalados algumas bancadas que todas as equipes de rádio e televisão possam atender o jogo adequadamente, também fazendo o seu trabalho, o trabalho que vocês fazem brilhantemente no futebol, e que possa fazer isso de uma forma profissional, de uma forma bem instalada, e que possa levar informação ao torcedor que não vai conseguir chegar ao estádio, porque serão só 5.000 ingressos, né? São só 5.000 torcedores lá, e os outros vão ter que curtir realmente pela Via Morena, né? Pela rádio, as imagens e o áudio. Então, isso lá a gente tivemos uma reunião com a Polícia Militar, tivemos um reforço de policiamento já para esse jogo. O jogo do Comercial, já houve um atendimento fantástico da Polícia Militar, que tem atendido todos os jogos. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, ao longo desses anos, desses eventos que a gente tem trazido, ela também tem desenvolvido um melhor atendimento ao policiamento de estádios. Certo. Hoje nós não perdemos para nenhum estado brasileiro, né? Tendo em vista aí a realização do jogo Brasil e Venezuela, que foi um show de exemplo de organização, cuja parte
a segurança ficou na mão da Polícia Militar, que fez isso brilhantemente. Então, em Aquidauana, no último jogo do Comercial, já teve lá a presença do SIGCOI, já teve a presença de um outro batalhão. Quer dizer, nós dotamos o Estado do Noroeste das condições para que os jogadores realmente se preocupem dentro das 4 linhas. Esse jogo não pode ser diferente também, já fizemos isso, já estamos reunindo. Ontem reunimos com o Rodrigues, que é o presidente do SENI, e o seu João Garcia, que é o presidente do Aquidauana, para decidir os detalhes, preço de ingresso. Então, tudo isso nós já estamos tudo resolvido. Na questão do Olho do Furacão, o grande problema nosso lá não é nem o torcedor. Nós estamos instalando lá uma arquibancada móvel para mais 750 pessoas no Olho do Furacão. 750 pessoas estarão atendidas, que virão de Aquidauana, né, atrás do gol, onde tem o espaço que o público entra. Nós vamos instalar uma arquibancada lá com banheiros químicos, para que esse torcedor do Aquidauana venha e possa torcer também bem instalado, sentado, organizadinho, sem problema nenhum. E o restante do estádio, obviamente, para os outros torcedores do SENI e das outras torcidas. O problema do Olho do Furacão é o atendimento para vocês, da imprensa. Nós estivemos com o Rodrigues lá. Para esse jogo do Naviraí, nós conseguimos instalar, no lado contrário de onde estão as arquibancadas e a cabine de rádio, nós conseguimos instalar um praticável onde as televisões têm feito as imagens, que tem sido não o ideal, mas resolveu parte do problema. Certo. Estamos resolvendo junto com o Rodrigues, na construção dessa arquibancada, ao lado do banco de reserva também, do time mandante, que é do SENI, ficando olhando o estádio do lado direito. Nós estamos tentando colocar lá um praticável, né, para que a gente possa aumentar a capacidade de transmissão da rádio, né? Ou seja, a gente, apesar de ficar contra o sol, essa parte das cabines, mas nós teremos essa possibilidade de um maior espaço, um melhor atendimento, porque nós teremos, além das rádios de Campo Grande e de Aquidauana, outras emissoras que cobrem o estadual, cobriram o estadual com suas equipes, e as suas equipes deixando, eles continuaram essa cobertura do estadual e vão vir para fazer a parte final desse campeonato estadual de 2011. Então, essas são as providências que nós já estamos tomando. Eu acredito que até sexta-feira nós tenhamos tudo pronto, tudo montadinho, para que a gente possa ter lá um grande espetáculo, que o público seja bem atendido, tanto na entrada do estádio como na saída do estádio. A imprensa possa fazer seu trabalho, que é extremamente importante, o trabalho que vocês desenvolvem, né? Então, a gente tem essa preocupação, já tomamos essas providências, e eu acredito que todo mundo vai sair satisfeito, tanto no Olho do Furacão como no Noroeste. Obviamente não é um estádio, não são estádios dotados como é o Morenão, como é um Arthur Marinho, como é um Douradão, mas são estádios que possam sim atender os jogos, e a gente possa ter um futebol satisfatório da grandiosidade que é essa final do estadual. Aliás, tem aquele provérbio que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Verdade. Então, esse provérbio veio a calhar justamente nessa decisão do futebol sul-mato-grossense, para que sirva de exemplo, já visando na próxima temporada, para as 14 equipes que participarão do campeonato, tomem, a partir de agora, já todas as precauções no sentido de evitar esses problemas que o aquidauanense e o SENI estão enfrentando agora, né, Marquinhos? Aí que vem, vai ao encontro daquilo que eu falei na abertura do programa, que quanto à sua exigência em colocar em prática aquilo que é exigido pela legislação do futebol. Verdade, eu acho que todos os clubes hoje, Gilson, já estão se adequando a essa nova realidade. Nós temos aí, por exemplo, do Águia Negra, que tem um belo estádio, está fazendo uma reforma na parte dos vestiários, na parte para atender o clube visitante. Naviraí, que deixou a competição nessa fase, o seu Ronaldo já tem uma previsão lá de reformar o vestiário, já houve uma primeira obra de melhoria dos vestiários. Então, todas as equipes que estão participando realmente vêm com esse objetivo, de melhorar os estádios. E isso é fundamental, a participação do governo do estado, né? A gente tem tido esse carinho por parte do governador André Putinelli, no sentido de que tem ajudado o futebol no pagamento das despesas de alimentação e hospedagem, tem tido um respaldo da nossa bancada federal,
na liberação de emenda parlamentar para que os estádios possam ser reformados, ampliados arquibancadas, construído novos vestiários e a iluminação. Então eu acho que a gente tem trabalhado com isso, o futebol tem avançado muito nesse sentido. Obviamente que ainda estamos longe do ideal, certo, né? Mas nós estamos no caminho certo. Aqueles críticos da federação, no sentido de quando começa o campeonato, as exigências são muitas, né? Hoje tem que se curvar ao sucesso do campeonato, melhora da renda, melhora do público, melhora da qualidade técnica, a motivação que foi o campeonato em todas as suas fases. Nós tivemos até na última rodada da primeira fase, nós não tínhamos ainda definido, com exceção do Sene, nem as outras 7 equipes não estavam classificadas. Foi se definir na última rodada, demonstrando a grandiosidade técnica que os presidentes de clube construíram na sua própria equipe, né? Hoje os comercialinos estavam no domingo aí, eu andei conversando com alguns comercialinos, triste pelo clube ter deixado o campeonato e não ido para a final, mas há de se respeitar o trabalho feito pela diretoria do comercial. Não foi aquela equipe que talvez a diretoria quisesse construir, mas foi a equipe que foi possível construir com recursos que tem. Então as equipes estão de parabéns. Eu queria lembrar, Jus, que quando iniciou o campeonato todo mundo dizia que o grupo lá de baixo, o grupo A, era mais forte, e hoje nós temos 2 finalistas do grupo B, demonstrando que essa prática não é mais verdadeira, né? Nós temos um Sene que não existe, é um investimento particular, e temos o Aquidauanense, que é um investimento misto, né? Empresários da cidade de Aquidauana e a prefeitura com o prefeito Fauzi investindo numa equipe. Então as equipes que se diziam, que todo mundo dizia que era investimento das prefeituras, por isso que o futebol chegava e tal, e isso caiu por terra nessa final, demonstrando até para as críticas que a federação recebe nesse sentido. Nós temos, eu acho assim, uma evolução muito grande. Foi a Copa MS, eu sempre falo isso, né, que o Sene está chegando nesse campeonato, mas ele começou o trabalho na Copa MS. Realmente. Então essa equipe do Sene hoje, se você olhar, foi praticamente quase a mesma que jogou toda uma temporada. O técnico é o mesmo. Então nós temos aí 12 meses, nós estamos chegando a 12 meses com essa equipe do Sene montada e praticando futebol. Então eu acho que isso é uma grande lição para que o futebol de Mato Grosso do Sul tenha em mente. Nós precisamos ter a prática do futebol para todas as equipes, as 14 que vão disputar o ano que vem, que nós tenhamos 12 meses de futebol sendo praticado, sendo exercitado. E Maracaju, que é um outro exemplo que também aplicou na Copa MS, né? Chegou também, ficou fora para o Naviraí por uma cobrança de penalidade, né? Mas demonstrando que esses 12 meses é um investimento que vale a pena para o futebol, e nós torçamos aí para que o Sene, a partir do mês que vem, né, a partir daqui uns dias, possa nos representar na Série D e galgar uma vaga na Série C. Aí nós estamos realmente trabalhando como gente grande. Marquinhos, com relação à Copa do Brasil, já que Sene e o Aquidauanense já estão na Copa do Brasil, a princípio, o Aquidauanense deverá mandar seus jogos onde? Aqui? No Morenão, eu acho que no Morenão. Até que lá não vai ser. Não, é difícil. Opções, né? Mesmo uma equipe de porte pequena, vindo de Rondônia, do Amazonas, de qualquer um estado, a CBF, na Copa do Brasil, por ser uma competição considerada da elite brasileira, né, ele com certeza não vai permitir no Noroeste nas condições que existe hoje. Obviamente que nós temos aí praticamente 6 meses, né? E exatamente, né? Eu até esperava, né, isso, né, que o prefeito municipal, o presidente do clube fizesse um grande movimento na cidade de Aquidauana e que a gente pudesse ter uma outra roupagem lá no Noroeste e a gente pudesse realmente mandar um jogo que seria fantástico, a cidade de Aquidauana receber a Copa do Brasil pela primeira vez, né, uma primeira gestão de um prefeito que é desportista, né, ele é praticante da canoagem e vem do desporto e gosta de esporte, e gosta especificamente do futebol. Mas eu hoje, nas condições de hoje, eu diria que os jogos serão no Morenão. Certo. Para domingo, ou melhor dizendo, para sábado, lá no estado do Noroeste. Se bem que também a minha preocupação fica aqui também, porque lá
A minha preocupação é porque eu acho os torcedores estão muito bem confortáveis. A polícia está agindo de forma fantástica. Então a minha preocupação fica com a imprensa. Não que não esteja preocupado com os outros, muito pelo contrário. Mas pelo que pude notar, os torcedores estão tendo toda a tranquilidade para que eles possam torcer pelo seu time. E a minha preocupação é quanto à segurança da imprensa, principalmente lá em Aquidauana. Aqui no Sene também, ali onde ficam os colegas da imprensa, ali deve ficar dentro de jogo do Sene, nessa fase agora, no mínimo umas 50 pessoas. Foi uma brincadeira, uns esbarra do cão, rapaz. Agora, lá no estado do Noroeste, será que a imprensa vai ter, além de ser uma área isolada, será que também teremos alguns policiais para poder evitar aquele torcedor? Porque lá em Aquidauana, eu estava pensando, será uma situação paradoxal. Se não, vejamos, o torcedor poderá ficar entusiasmado pelo fato de o time ser campeão, tá? Sim. Ou poderá ficar revoltado se o time não for campeão. Quer dizer, uma situação totalmente paradoxal. Quer dizer, as duas situações poderá fazê-lo promover uma extravagância, digamos assim, se bem que a gente conhece aqui da hora um povo ordeiro, um povo tranquilo, exato, um povo sensacional, mas sempre não falta um para poder... Então, nesse pensamento, Gilson, é que a federação, com a Polícia Militar, tomou todas as providências para garantir que não haja nenhum exagero, né? Nem exagero para mais e nem exagero... Tipo River Plate. Exatamente, do menos. Eu acho que a Aquidauana já está premiada pela equipe que está na final. Então não há motivo do torcedor de Aquidauana se revoltar contra a equipe, até por conta que todos sabem da condição que o Aquidauana chegou à final, né? Já foi uma grande conquista e eles já estão felizes por isso só. Mas, obviamente, a gente tem que garantir um final feliz. Certo. Né? A gente sempre, quando organiza o campeonato, a gente prevê da primeira partida à última, né? Então a última partida também nós vamos dar a mesma garantia que nós demos na primeira, né? Na abertura do campeonato nós demos as garantias que vão ter nas duas partidas finais. Então essa preocupação, Gilson, realmente eu não tenho. Hoje, inclusive nós estamos indo aqui da Aquidauana para acertar os últimos detalhes de algumas coisinhas que a gente precisa lá. A questão de segurança, vão ser contratadas uma empresa de segurança que vai ficar à disposição, inclusive, da equipe de jornalismo ali, para esse acesso, né? Obviamente que nós vamos pedir o entendimento e a atenção da imprensa, porque o estádio lá é pequeno, nós vamos ter que isolar a parte para que os técnicos possam trabalhar. Nós temos esse problema, inclusive, no Sene. O gramado, ele não é apropriado, o espaço do gramado não é apropriado para que possam vocês trabalharem adequadamente. E aí fica o repórter de campo passando na frente do técnico, passando na frente do bandeira, e aí esse tumulto nós vamos isolar, vamos colocar algumas pessoas ali para que realmente vocês possam fazer o trabalho de vocês sem interferir no trabalho profissional das equipes. Então tudo isso a gente está organizando, estamos fazendo reuniões com as pessoas que vão trabalhar nesse sentido para dar essa garantia para vocês, que possam vocês realmente levar a maior e a melhor informação ao ouvinte, ao torcedor, né? Sem jogar confete. Você sabe a audiência que vocês estão tendo, né? Não preciso nem falar para vocês, vocês devem acompanhar isso, porque aquele torcedor que não vai, por exemplo, eu tinha um exemplo, o meu avô gostava de ouvir futebol, então ele ficava com o radinho ouvindo, né, o time dele lá. Tem pessoas que com a modernidade gostam de ver o futebol. Então a Via Morena tem conseguido mostrar o futebol e a gente pode ouvir realmente informações concretas. Porque eu acho que o jornalista, Gilson, ele tem toda a liberdade de falar aquilo que ele quiser. Certo. Tá certo? Mas o bom jornalista deve falar aquilo que é verdadeiro. Então realmente. A Via Morena tem feito isso, mostrado as imagens de forma que elas acontecem e as informações verdadeiras, sejam elas boas ou não, né? Então a federação não se priva disso, de errar, porque a federação é uma instituição, mas são tocadas por pessoas, claro. E a gente erra, né? Eu cansei de falar isso. Se a gente errar, nos corrijam, que nós vamos procurar acertar no próximo passo. Então a gente fica feliz em ter essa audiência de vocês, ter essa possibilidade. Vários amigos meus focam na Globo, mas estão lá no computador,
né, com a audiência vendo o que acontece no estado. E isso a gente tem ganhado torcedores no estádio. Realmente. Né, porque ele vê na imagem, mas fala, não, amanhã eu vou lá no Morenão, eu vou lá no Olho do Furacão ver ao vivo. E isso vocês têm contribuído assim de uma forma fantástica. Tá legal. Marquinhos, muito obrigado pela sua participação e transmita ao doutor Francisco Cesário os parabéns da Via Morena, não só a ele, mas toda a equipe da federação pelo belíssimo campeonato estadual que está terminando agora de forma positiva, elevando o futebol sul-mato-grossense, um trabalho árduo que vocês fazem ao longo da temporada, mas que agora dá esse saldo positivo, esse saldo bastante que dignifica o futebol aqui da terra. Obrigado, e eu faço aqui, conclamo, né, os torcedores do SENI, os torcedores do Operário, o torcedor do Comercial, para que vão sábado lá prestigiar, que possam ir ao estádio do Olho do Furacão sábado, prestigiar o time do SENI, porque eu acho assim, que é um time da capital, né? A gente tem que ter essa rivalidade, a capital contra o interior. Então eu conclamo vocês aí para estar com a gente lá no sábado, lotar lá o Olho do Furacão. Não tem problema, o comercialino e o operariano quiserem torcer para o Aquidauana, não tem problema, vai lá e torça, mas torça com dignidade, claro, torça com respeito, não ofenda ninguém, que eu acho que o futebol nosso aqui tem ganhado muito nisso, né? A gente vê a presença de crianças, a presença de mulheres, que é muito importante, a família estando lá, é sinal que tem uma segurança, tem uma garantia que vai ter um bom espetáculo e uma segurança para que a família possa curtir junto o futebol sul-mato-grossense. Parabéns, e a hora que vocês quiserem eu estou à disposição. Tá legal, muito obrigado. Em nome da Galeria dos Esportes, também da Subritec, da Prefeitura Municipal de Campo Grande e da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, estamos indo embora, renovando o convite para que esteja conosco, amigo internauta, amanhã, a partir das 11h30. Continue na programação normal da Via Morena, porque daqui a pouquinho tem o programa Sérgio Cruz. A todos, muito obrigado. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata.